Nós estamos live hoje, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui no nosso centro holístico e hoje a gente está recebendo essa dupla dinâmica aqui. Dupla de dois. Dupla de dois, o nosso querido Roberto Barbosa. A Sabrina também está assistindo, ó. Tá bom o áudio, tá bom o áudio. O áudio está bom, o áudio está Tá bom. bom. Roberto e a Carolina Barbosa. Sabrina aqui hoje, ó. Olá, Também tudo junto bom? com a gente, da nossa equipe do Rio. E Roberto e Carolina Barbosa. Vocês podem ver que o último nome é igual, né? Eles vão se apresentar, mas já dá para dizer que acho que eles têm alguma coisa ali, né? Tem um casamento, tem né? um casamento. Nossa, já vou começar quebrando o gelo. Como vocês conseguem ter um casamento, né? Um casamento no planeta Terra, que assina um documento, papel, um casamento espiritual, vocês fazem trabalhos juntos espirituais, e ainda um casamento para gerenciar um business, porque não deixa de ser um business, a instituição, né? Então vamos lá. Que tem... Olha quem veio! Você sempre é mostrado. Tá mostrando a bunda pro... Antes de você responder, só para não esquecer, se o pessoal já tiver alguma pergunta, queira mandar alguma pergunta, pode mandar aqui, que eu já vou anotando, a gente já vai preparando para perguntar para eles, tanto para a Carol quanto para o Roberto. Bom, vamos lá. Isso aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. O pessoal do Rio, esse final de semana assim, foi fantástico, trabalharam muito. A gente teve uma quantidade de pacientes bem maior do que o que a gente imaginava, né? E foi só alegria. Então, muito obrigado por estarem sendo, o Rio está sendo, aquele parceirão. Porque foi o Rio que manteve o nosso trabalho aqui. Sem o Rio, o Dr. Fitz não estaria trabalhando mais em Orlando, nem na Flórida. Porque você sabe que a gente começou em outras casas espíritas, né? Que depois houve mudanças de coordenação, alguns problemas internos. E como a gente não quer se envolver com os problemas locais, né? Das pessoas, nem nada, a gente só espera os convites. E o único parceiro que não abriu mão de nos convidar foi o Rio. Então vocês estão de parabéns por essa, não só por ter mantido a gente como parceiro aqui com você, mas também porque exatamente é isso que eu acho mais legal. Devido a essa parceria, outras parcerias vão surgir. Com certeza. Né? Porque isso é que nos deixa felizes, porque o trabalho não é nosso, pertence a Deus e à espiritualidade, né? E quanto mais a gente vê essa semente de amor espalhada que é a cirurgia espiritual, mais feliz a gente fica. Bom, respondendo a pergunta, para não fugir dela. Está enrolando. Eu conhecia a Carol já fazia alguns anos, né? Quando eu estava me separando da minha antiga esposa, que é a mãe das minhas filhas, que ela já esteve aqui comigo uns 2 anos atrás, quando a gente trouxe nossas filhas para ir para Disney, aquele negócio todo. E a gente começou, então, a ter um relacionamento, eu e a Carol, mas só assim, porque quando a gente já tem um certo grau de maturidade, esse casamento já foi quase que, esse relacionamento quase que virou um casamento desde o início, né? Porque a gente começou a morar junto, até para ver se ia dar certo. E deu tão certo que depois de 3 anos juntos a gente resolveu se casar. Já estamos casados há 4 anos, né? Fazer 4 anos de casado. E 7 anos juntos. E estou muito feliz, porque a Carol, quando eu conheci a Carol, ela já era médium de cura atuante. Já trabalhava com a mediunidade. E eu também, né? Estou nessa estrada há quase 30 anos. E desde que eu comecei, eu tenho esse respeito muito grande pela história de cada pessoa. Eu nunca penso que uma pessoa com menos tempo de mediunidade do que eu significa que ela tem menos experiência do que eu. Às vezes ela tem coisas para me ensinar que eu não aprendi, mesmo com tanto mais tempo. Que é o que eu vejo na Carol. A Carol me ensinou muita coisa em relação não só à mediunidade, mas à minha conduta mesmo como pessoa, né? Por ela ter tido uma educação, uma família diferente da minha, hoje que é a minha família, a família dela, né? Eu fico muito feliz de ter a Carol ao meu lado para me ensinar essas coisas que ainda me faltavam. Estou dando trabalho para aprender, mas aí é muito bom, porque ela trouxe um equilíbrio para a minha vida, uma paz. Eu digo muito isso a ela. Ela me trouxe uma paz que eu não tinha. Não sei explicar. Acho que... Não sei explicar. E aí, e hoje, graças a Deus, eu me sinto muito mais em paz. Inclusive dentro desse trabalho, que não é um trabalho muito, muito pacífico, assim, ele é bem turbulento,
né? Ele é bastante intenso, a gente lida com muita dor, a gente lida com muito sofrimento de muita gente, mas a gente aprendeu juntos a equalizar isso no nosso casamento e ficar juntos, e juntos a gente gosta de ficar. Mesmo que sejam em viagens, mesmo que sejam em trabalhos espirituais, a gente comemora cada nova parceria, cada lugar novo que a gente vai. Por exemplo, a gente está indo nessa vinda aos Estados Unidos, nós estamos indo pela primeira vez a Carolina do Norte, nós nunca fomos lá. E fomos convidados para estar lá no Centro Espírita. Vamos a 2 cidades fazer um atendimento, uma moça que não está bem, e depois fazer uma palestra, um atendimento lá em Charlotte. Né? E de lá a gente volta para o Texas, dá continuidade então ao nosso trabalho. Então, é isso. Então, é uma parceria porque a gente resolveu abraçar junto. O Instituto Dr. Fritz, a gente não teve, eu e a Carol, a gente não teve filhos físicos, materiais, né, crianças, mas temos o Instituto, que é o nosso filho. E a gente aprendeu a cuidar do Instituto como se fosse um filho. A Carol é uma excelente mãe, na verdade. Olha que lindo. E Carol, você quer dividir um pouquinho com a gente como é que é essa dinâmica porque acaba que vocês trabalham juntos, vivem juntos, acaba sendo uma rotina de 24 horas, né? 24 horas juntos. Como é que é isso para vocês? É um relacionamento muito intenso. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido levar com muito equilíbrio, assim, não trazendo, apesar de às vezes, a gente viver muito o instituto dentro da nossa relação, a gente consegue se equilibrar muito. A nossa... Quando se vocês harmonizar saem, vocês muito, falam do instituto ou não? É igual falar do é filho, 24 horas, é como um filho que você não pode Vamos deixar jantar, sozinho. vamos falar do instituto. É o que vocês gostam. É um filho, nunca caminha só. A gente tem que estar ali 24 horas, assim, Não tem jeito, desanda. E se acontece uma briga, como que isso funciona no trabalho? Não dá, né? Funciona. Separa os dois. Funciona. Porque brigas tem que acontecem, né? separar. Briga de casal. Acontece. Aí entrou na sala, Anos, né? faz o seu trabalho. Não, antes, eu e a Carol, a gente costuma não passar muito tempo sob discussão. A gente se esforça pra caramba para resolver nossos pepinos rápido. Porque não dá tempo. Olha, não tem como. Eu sei que não dá para ficar, por exemplo, sem falar com ela 10 minutos, porque eu dependo das informações que vêm dela, o resto para tudo que há na minha vida. Então, assim, quando eu tô chateado, assim, vem cá, vamos resolver agora. Resolveu? Tá, beleza. Vamos lá, vamos pro site. Tá bom, já entendi. Vamos lá, né? Vamos agora pro entendi, site. vamos lá. Vamos agora pro site. E é isso. E assim, a gente, claro, tem que ter uma maturidade gigantesca para poder entender isso, né? Que existem dois seres humanos, cheios de defeitos, cheios de dificuldades, de limitações. Tá? As pessoas acham que a gente somos seres humanos super-humanos, não somos. Não. Somos pessoas comuns, como qualquer outra, né? Mas temos uma super-responsabilidade. E essa super-responsabilidade faz com que a gente entenda que não dá tempo para a gente ter milímetros. A gente não tem milímetro porque não quer, não. Porque não dá tempo. Porque não dá tempo, a gente tem que ser prático, É. vamos. Entendeu? A gente vai andar no avião junto, a gente vai... menos quando a gente voa de Ryanair, né? Tem que A gente separar. voa de avião junto, a gente dorme na mesma cama toda noite, a gente, entendeu? E tem sido essa rotina há 7 anos. Carol, e como foi para você lidar com uma figura pública? Que tem, né? Tem muita gente em cima, muito querendo a atenção do Roberto o tempo inteiro. Ainda tem, né? Tem. Dr. Mas, Fritz, exatamente, tudo. mas quando eu conheci, né? A gente conheceu 2 anos, a gente era amigo só. Então eu já via isso. Eu era acostumada a ver essa questão dele, porque é muito solicitado o tempo inteiro. As pessoas buscam muito ele para ter recursos, né? Para lidar com a própria vida, com a mediunidade, com tudo, na realidade. E então eu já via e admirava muito isso, porque eu via que ele era uma pessoa muito solícita e não é uma coisa muito comum nesse meio espírita. As pessoas são muito arrogantes, eu acho. E às vezes eles não estão muito preocupados com como a pessoa vai estar com o acolhimento. E eu sempre vi isso muito nele, muito presente. Eu mesma, eu busquei várias vezes a ajuda dele na casa espírita. E dele e do Dr. Fritz, né? E eu via como o acolhimento era feito. Então, assim, eu já era acostumada com essa figura. Não tinha um ciúminho, não. Não tem como ter, porque você sabe que ali tem pessoas sofrendo e precisando de ajuda. Então, quando ele diz 1 minuto, não vou ter que fazer isso, eu já sei que eu vou fazer as minhas coisas, que são muitas também.
Mas é mais, assim, eu sou muito mais do bastidor, né? De organizar um instituto por trás, para que tudo ocorra perfeitamente, porque são muitas coisas que a gente lida. Então, ele está livre ali, no telefone direto, atendendo as pessoas, ou então em público também. E eu sempre compreendi, porque eu via desde o começo como é que ele conduzia isso. E essa estrutura do Instituto é vocês dois só? Ou tem mais pessoas? Tem um monte de espírito. Quando que começou? Não, eu tô brincando. A gente tem uma equipe, lógico. Tem uma equipe. Mas começou os dois? Sim, não, eu e ela. Nós Sempre. 3. Eu, ela e o Dr. Fritz. Na verdade, a iniciativa de recomeçar foi minha e da Carol, mas foi o Dr. Fritz que deu o pontapé inicial. Ele falou, vamos fundar uma instituição, e foi traçando os objetivos, já na primeira reunião. E o que foi legal, porque a gente conseguiu ver tudo que o Dr. Fritz falou na primeira reunião, em 2018, a gente conseguiu ver só depois. Nada aconteceu logo depois. Foram acontecendo as coisas bem depois. E o que é mais interessante é que já fazem 7 anos, né, que ele viu nessa reunião. E a gente não viu nem 40% ainda, mas a gente já acredita que os outros 60% ainda vão acontecer. Porque os 40% foram exatamente como ele falou. E quando ele falava, eu olhava para a Carol e falava assim, tipo assim, não faz muito sentido. Hoje, naquela época, mas hoje faz total sentido. Então, houve muito isso. O Dr. Fritz foi realmente o grande incentivador de nós estarmos. O Instituto, ele segue um viés diferente. Vou dar um exemplo. Muita gente pergunta assim para mim, Roberto, onde é a casa espírita de vocês? Eu falei, não existe. Nós não temos uma sede. Nós chegamos até a ter. No início, a gente teve uma sede administrativa, que a gente dava cursos, fazia reuniões lá. E depois a gente abriu mais 2 sedes de atendimento, uma na cidade de Juazeiro do Norte, outra numa cidade chamada Barro, que fica no sul do Ceará. E aí o que aconteceu? A gente começou a perceber que essas sedes nos prendiam. Muito parecido com as sedes que a gente já teve, que eu já tive durante a minha vida inteira. Eu já fundei 9 casas espíritas. Então eu sempre fui aquela pessoa de ter um canto, de ter o meu canto, de ter minha casa espírita. Eu sempre fui assim. E então foi o Dr. Fritz que nos ajudou a perceber que essas coisas não estavam nos ajudando. Que se a gente tivesse livre, era mais fácil a gente atender várias pessoas que não teriam acesso ao trabalho porque não conseguiriam ir nas sedes. Então a gente começou a criar parcerias. Tanto é que em Fortaleza a gente faz atendimento. Já fizemos atendimento em Fortaleza em 4 locais diferentes. Só em Fortaleza nós temos 4 parceiros. Né? Aqui a gente tem vocês, o Holístico em Orlando. A gente já teve parceiro em Fortaleza. A gente já teve outros parceiros aqui em Orlando. A gente tem parceiros hoje no Texas, tanto em Austin quanto em Dallas. A gente tem, no Massachusetts, nós temos 4 parceiros diferentes. Já estamos em quinto. Isso é legal porque a gente consegue atingir público diferente. Às vezes uma pessoa que vai numa casa espírita, ela não anda naquele terreiro de Umbanda. Entendeu? Então a gente atende no terreiro e na casa. Então todo mundo tem acesso ao trabalho do Dr. Fritz. É um trabalho muito democrático. Entendeu? E como nós não estamos nem aí, a gente não se preocupa com que tipo de religião está nos recebendo, desde que nos abra espaço para a gente praticar o amor. A cura é para todos. É a cura para todos. Então a gente vai com todo amor, com todo carinho. Eu gosto de brincar que a gente atende. A gente já fez cirurgia espiritual em hotel e em praças públicas. A gente faz atendimento até hoje em praça pública para morador de rua. O morador de rua, se a gente vai para o centro espírita, ele não vai. Ele tem que ser atendido lá no local dele. Entendeu? E eu posso dizer uma coisa muito fantástica isso, porque isso, querendo ou não, acompanha a tecnologia do mundo. Hoje em dia tudo é virtual, nada é tudo muito presencial ali. Exato. Então você consegue espalhar isso de uma forma muito mais... E seguindo o exemplo de Jesus, né? Afinal, verdade. Jesus não atendia em igrejas, ele até ia a igrejas. Ele ia a algumas igrejas judaicas na época, nas sinagogas, mas ele não era o local de pregação principal dele. O local principal de pregação era a rua. Eram as praças, era à beira de lagos, era em cima de parques, era em cima de morros. Então, o que eu aprendi ao longo desses 29 anos foi, a gente leva esse trabalho para qualquer lugar. Eu sou espírita, então eu entro em qualquer lugar espírita e consigo sair espírita, porque eu sei quem eu sou. Então, eu tenho muita facilidade com isso. Né? A Carol, ela já não se acha, ela já não se define como espírita. E isso não muda em nada a nossa forma de ver o trabalho. Né? Mas nós temos outras equipes, deixa eu explicar isso. Além das equipes locais que a gente tem em cada local que a gente vai, aqui no Rio tem uma turma grande, né, que nos acompanha, nos ajuda. Tem uma equipe em Fortaleza que nos acompanha em outras viagens, que é a Márcia, o Lindbergh e o João Roberto, que é o meu filho, tem 25 anos. Então, às vezes eles nos acompanham em algumas viagens, né? Então, a gente faz atendimento em 6 estados brasileiros, além do Ceará.
E às vezes eles acompanham a gente nessas viagens, né? Essas pessoas. Então eles também são do Instituto, tá? Mas eles até foram com a gente já em alguns trabalhos fora do Brasil. Meu filho já esteve comigo na Espanha, na Holanda, na Bélgica e na França, né? E a Márcia também já esteve com a gente nesses países, né? A Márcia foi com a gente para a Espanha, para Andorra e para a França. E Barcelona. E Barcelona, Barcelona. Barcelona. Isso. Que legal. Mas a estrutura maior são com os parceiros de cada local que você vai passando. Isso, porque a ideia é a seguinte, a gente vai naquele local ajudar as pessoas locais a se desenvolverem. Tem médium aqui. Vai chegar um momento em que o médium Roberto e a médium Carol não vão mais ser necessários, o que vai ser maravilhoso, porque aí a gente pode ir para outro lugar que ainda não tem. Olha, e o médium local, a gente ajuda a se desenvolver para que ele possa desenvolver esse trabalho. Isso já aconteceu. Aí tem uma médium, por exemplo, lá em Newark, aqui em New Jersey, que começou o trabalho nos acompanhando. A gente trabalhou nessa casa acho que uns 4, 5 anos, nessa casa espírita, e ela vinha fazendo o trabalho. Até o momento que ela não fazia mais junto com a gente, ela fazia uma vez por mês, já independente. Olha. E aí o que aconteceu? A gente não vai mais nesse local, ainda tem atendimento de cirurgia espiritual lá. Né? E aí eu acho massa aí. Ó, Pedro, eu tô assim. Mas eu acho isso natural, sabe? Aconteceu isso em Porto Alegre, tem um amigo nosso que faz cirurgia hoje lá. Aconteceu com a Casa da Caridade. Quando eu saí da Casa da Caridade, 16 médicos de cura ficaram lá. E graças a Deus continuaram, né? Eu acho que dá para fazer, né? O local que desenvolve um médio de cura, né? Por vocês, eu acho que dá para fazer mais, com mais frequência. Mas eu não acredito que tire, sabe, prazer a de ter. equipe do Dr. Fritz e da Não, doutora mas não tira, que é um não. prazer, né? Receber um evento, o né? O Michael, por exemplo, que é o médico de cura lá do Rio Grande do Sul, ele mora em Porto Alegre. Então a gente tinha um atendimento em Porto Alegre. Esse de Porto Alegre nós não temos mais. Porque ele... A gente passou um tempo ainda lá. Acompanhando o trabalho dele, tá trabalhando junto com ele, mas hoje não necessita mais. Aí o que acontece? A gente faz atendimento no interior. Quando alguma casa do interior da Serra Gaúcha tem uma quantidade muito grande de pessoas, como aconteceu agora em Caxias do Sul, liga para ele e fala, Michael, ele veio. Aí deu 120 pessoas na casa. Eu, ele e a Carol como médico. Entendi, tô entendendo. Então essa parceria ela não acaba. Nossa, vai acabar. Não, ela continua, Ela na se verdade. amplia, né? Ela As se sementes amplia. são plantadas e crescem. É como o doutor fez convidar médios para viajar com a gente. Já aconteceu, por exemplo, com o Michael, ele foi para a França com a gente. A gente foi a 4 países com ele. Ele foi a Bélgica, foi a França, foi a Inglaterra e foi a Holanda. Que legal. E como que surgiu ela já estava trabalhando, né? Mas a doutora Sheila, a gente quer saber da doutora Sheila. A Carol já vinha sendo treinada, já que a gente está falando exatamente disso, né? Treinar os médiums para começar a desenvolver um trabalho. Como que foi, Carol, desde o começo? Assim, como eu cheguei na casa espírita e assim, eu senti uma atração muito forte pela sala de cirurgia. E às vezes eu tentava sair, porque eu tinha feito a formação de reiki, de cromoterapia para aplicar nos pacientes, né, que acontecia na mesma hora da cirurgia espiritual. Mas eu não conseguia sair, eu ficava lá. E aí eu fui pedir permissão ao Dr. Fritz para poder trabalhar na sala dele. Aí ele, mas você não já está lá, minha filha? Só continuar. Aí eu, tá certo. Então eu continuei. E eu passei muito tempo segurando a bandeja para os médicos, né? Porque tinha sempre... Dificilmente era a mesma pessoa, eu ficava na bandeja do mesmo médico, tinha um certo rodízio. E eu passei muito tempo segurando a bandeja, acompanhando o médico. Mas teve um dia que eu já não conseguia mais, porque eu ficava passando muito mal na bandeja. E aí eu pensava que eu ia desmaiar, cair, eu já me sentia, parecia que eu tava assim. Aquele balão que diz que você vai ficando grande. Eu pisava no chão, eu achava que eu não ia conseguir pisar. Era uma coisa muito estranha. Aí foi nesse dia que ele me disse que eu tinha que... era passar para outro degrau da escada. Aí nesse dia ele foi promovida. Fui promovida a trabalhar com as massagens espirituais. Era um processo de semi-mediunização, não era totalmente mediunizada. E a gente tinha as massagens antes das cirurgias das pessoas que recebiam no receituário
E durante as cirurgias também, que eles faziam as cirurgias, aí eles indicavam, agora vá lá fazer a massagem. Né? Mas, desculpe interromper, mas você falou, massagem semi-mediunizada. Semi-mediunizada. Existe um espírito, mas ele não está totalmente, não está incorporado. Então, é muito intuitivo, tá mais intuitivo. E passei um bom tempo também com esse processo das massagens. Muito, assim, foi bom demais, assim, porque me trouxe muito mais conhecimento e me trouxe muito mais percepções. Eu já chegava num paciente e sentia que ele tinha alguma coisa num chakra e eu perguntava o que é que ele tinha feito na cirurgia. E geralmente batia. Antes do médico me chamar, eu já sentia assim, uma pontada no joelho aí. Vai dar uma massagem naquele joelho. Era assim, era bem intuitivo, era bem bacana mesmo. Aí, quando eu saí da casa espírita, eu comecei a ser treinada para fechar as cirurgias, né? E muito tempo também passei fechando as cirurgias para o Dr. Fritz. Uhum. E aí, em 2019, foi que, em novembro de 2019, que eu lembro que eu estava lá numa sessão de terapia amor, e eu acho que foi tu que sentiu o cheiro de rosas, eu acho que foi que sentiu o cheiro de rosas, e eu estava passando muito mal na sessão de terapia amor, e eu não sabia, eu não conseguia entender. Aí o Dr. Fritz me puxou, me sentou numa cadeira e disse que a partir daquele momento eu ia começar a trabalhar com a irmã Sheila nas cirurgias espirituais. Irmã Sheila. Quem é a irmã Sheila, Carol? Irmã Sheila, o que eu sei é que ela é filha do Dr. Fritz. Uma filha que ele... Vocês deixaram no potinho, hein? Guardaram a informação. Ela era enfermeira, trabalhou, foi na Segunda Guerra. Foi enfermeira. Na Segunda Guerra ela trabalhou e foi nessa Segunda Guerra que ela desencarnou também. Ela sabia que tinha um pai médico e que ela foi uma filha que foi negada por ele, né? Ele a abandonou muito nova, foi rejeitada. Mas ela sabia que o pai dela era médico, então ela se formou enfermeira. Uhum. E quando ela desencarnou, ela foi estudar medicina, na espiritualidade, para fazer as cirurgias espirituais aqui na Terra. Nossa, né? E aí eles trabalham juntos. Inclusive, quando ela faleceu, ela já era um espírito elevado, e ela participou do resgate do Dr. Fritz das zonas umbralinas, que não deve ter sido nada fácil. Rapaz, pra baixo. Tá bom, deixa eu só explicar um pouco essa cronologia. O Dr. Fritz desencarnou em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. 1917. A doutora Sheila, nessa época, era uma criança. Uhum. Só que ele renegou a paternidade. Eles não tinham convívio. Não. Ele foi renegado. Não sei nem se ele conheceu. Nossa. Nem sei. Acho que não. Porque ele renegou não só ela, renegou o próprio relacionamento que ele havia tido com a mulher. Entendi. Porque a mulher era um relacionamento que ele tinha tido, mas ela não seguia os padrões sociais do status que ele tinha na sociedade, né? Então, ele renegou ela. E aí, ele, nessa época, na verdade, o filho mesmo não estava nem aí com esse tipo de... Só para ver se está funcionando. Às vezes a gente tem que estar olhando para ver se está funcionando, assim, né, gente? Acho que ela estava vendo algum espírito. Eu não vejo, eu sinto. E aí o que aconteceu? O doutor Fritz desencarnou em 1917. Ela era uma criança, ela cresceu, ficou adulta. Ela em vida soube que o pai era um médico, havia sido um médico, e foi então estudar enfermagem. Até meio que inspirada pelo fato que o pai era médico, aquele negócio. E como o pai também era militar, ela também entrou para o corpo militar alemão e foi trabalhar na Segunda Guerra Mundial como enfermeira. E ela desencarnou no finalzinho da guerra, em 1945. No finalzinho da guerra ela desencarnou. Jovem ainda. Por ataque, assassinato. Não sei, eu acho que ela devia ter uns 35 anos no máximo. Ela era muito jovem, ela. Imagina que ela uma vez só. Naquela época não morria sendo mais cedo mesmo também. Foi na guerra, né? Acho, não sei. Não sei se o doutor fez sim. O doutor fez morreu de explosão. Tá. Ela não sei. Ela não sei. Mas ela, pegou em vida em terra, estava ali honrando o pai ali como enfermeira. Auxiliando. E agora que fantástico. Aí o que aconteceu? Ela desencarnou em 45,
E o Dr. Fritz ainda estava em Zona Umbralina desde 1917 sofrendo. De 1917 a 85. A 45. 40. Mas o tempo é diferente, né? Hã? O tempo lá Sim, é meio diferente. Mas sim, ele já estava lá vivendo, sofrendo. A nossa relação com o tempo é diferente. Você esperar... Aqui é muito longo, né? 10 segundos é um tempo muito curto, né? Quando a gente, sei lá, quando a gente dá um mergulho. 10 segundos você sai e respira. 10 segundos é tranquilo. Mas 10 segundos de injeção por uma hora, né? É verdade. Entendeu? Então o tempo é muito relativo, Sim. né? Mas, assim, foi ela que ajudou ele nesse resgate dele. Tanto é que logo depois ele já começou a trabalhar como médico espiritual, mediunizando em alguns médios no Brasil. Na década de 50, já logo depois. Depois da intervenção dela. Que linda história. Eu não sabia Linda desse história. parentesco. Fantástico. E aí a doutora Sheila veio nesse dia. Foi, não. Você começou a trabalhar nesse dia. Não, em novembro de 19 eu só recebi a notícia que ela trabalharia comigo. Aí, alguns dias depois eu já comecei, né? Mas não era assim como é hoje, né? Ele me solicitava que eu fosse fazer alguma intervenção em alguma pessoa para ir também treinando, para ir sentindo o espírito, né? Também fazendo Treinando a sintonia, acoplamento, né? A sintonia, exato. Eu também tive esse tempo. Durou 2 segundos. Eu dele também, foi Roberto, que mais rápido. coincidência. Já me pegou, gente. O meu não. Vai ter tempo nenhum. Quase Passou do seu desmaiei. tempo. Quase desmaiei, ouvi 2 gritos e pronto, comecei. Porque também a irmã Sheila é muito diferente, ela é muito sutil. É sutil. Quase você não sente. Então era muito difícil no começo, porque eu não sentia, eu achava que era eu o tempo inteiro, porque eu não sentia o espírito. Hoje não, eu já sinto a energia dela se aproximando com mais facilidade, mas no começo era bem difícil. Deve realmente confundir, né? Que a gente acha que é a gente. Confunde, é muito. E você fica consciente? A maioria do tempo sim. Fica, mas é ela que tá, né? Dificilmente eu não estou consciente. A minha Só também. existe alguns momentos que alguma pessoa me disse, ela me falou isso, e eu dizia, não, ela não falou não, e eles dizem, claro que falou, aí eu realmente não lembro, aí eu sei que eu não estava consciente, mas a maior parte do tempo sim. Eu também fico consciente, mas eu não lembro das conversas. Eu acho que a própria espiritualidade, né, tira isso da... Pode ser. Às vezes acontece. Verdade. Eu lembro, pra você ter ideia, às vezes eu fico conversando com alguém, eu consigo ver as reações da pessoa, das coisas que ele diz, mas eu não faço ideia do que ele está dizendo. Mas não tá Dá uma agonia. registrando, né, no seu... Nossa, o que ele está falando que é tão legal que a pessoa está fazendo caras e bocas? Legal. Mas o Instituto, ele ajuda outras organizações também, né, além... dessas Socialmente, parcerias. sim. Vamos continuar no Instituto, né? Nesse... A gente, o que acontece? Quando a gente começou o Instituto, o Fritz ele falou o seguinte, olha só a visão do Dr. Fritz. Vocês não vão abrir projeto social. Não vamos fundar um projeto social. Porque vocês vão ficar presos de novo. Porque eu estava querendo, eu tinha recebido um terreno da minha família, eu estava querendo construir um projeto social mega gigantesco, um negócio maravilhoso. Aí ele falou, não vão fazer isso, porque isso vai prender vocês. Eu falei, cara, tem razão. Peguem as pessoas que já abriram um projeto social. Essas pessoas, elas abriram e começaram um projeto social sem vocês. Elas abriram porque elas já têm nelas a missão. Elas abriram porque nelas já têm a motivação, que elas estão precisando de ajuda. Então, achem esses projetos sociais. Nós vamos todos os meses, que seja com pequena, no começo eram pequenas quantidades, mas todos os meses a gente vai ajudar esse projeto social sem faltar. Essa ajuda nunca pode passar de 30% do que o projeto social precisa, porque senão a pessoa do projeto social também não vai mais atrás da doação. Né? Então, a ideia do Instituto é que elas sabem que elas têm um parceiro, que elas podem contar todo mês, mas que nós não vamos carregá-las no colo. Que é necessário que eles continuem trabalhando, se esforçando, se dedicando, fazendo campanha, apoio, né? se motivando para conseguir as coisas. E foi assim que a gente fez. Começamos alguns projetos sociais já no início do Instituto, já começamos alguns, fizemos uma campanha durante a pandemia. O Dr. Fritz nos orientou a fazer uma reserva de dinheiro. Antes da pandemia, nós nem sabíamos para quê. Aí a pandemia, quando começamos a pandemia, estava com uma reserva de dinheiro absurda, que eu fiquei, nossa, para que ter dinheiro? Aí ele falou, pronto, agora vocês estão preparados para durante 1 ano e meio, que é mais ou menos o tempo que vai durar todo esse caos.
para ajudar quem está precisando. E realmente as necessidades foram gigantescas, né? E ninguém abria as portas para o trabalho. E a gente continua. E foi nessa época que a gente foi agregando novos parceiros. Aí até ano passado a gente tinha 8 parceiros, 8 casas, 8 instituições, 8 projetos sociais parceiros. Mas esse ano, no começo do ano, o doutor Fitz falou assim, vamos prezar de novo. Primeiro, 2 anos atrás ele falou assim, toda a ajuda dada a esses parceiros vai ser dobrada, vai ser duplicada. E a gente fez isso. O Instituto sentiu um pouco financeiramente isso aí, porque foi numa época que a gente estava imprimindo livros. Imprimindo esses livros, que são muitas edições diferentes, muitas edições novas e também muitas traduções. A gente só tem 3 livros, mas olha a quantidade de livros que tem aqui. Né? Cada livro desse é uma impressão diferente. Tá faltando. Tá faltando aqui a espiritualidade de... Que são os lugares que vocês vão, né? São os lugares que vocês vão. A gente tem desses 3 livros do Instituto, 2 em francês, 1 em holandês, 1 em dinamarquês. E tá faltando aqui, que nós já imprimimos, foi o de espiritualidade espanhol, que já está pronto. Roberto, então vocês vão Brasil, Estados Unidos e Europa. Sim. São esses 3 países. E a África, hoje. a gente já foi à África também. Só que foi... E a Ásia, né? Fomos ao Nepal. Fomos ao Nepal fazer um trabalho social. Lá num trabalho social de uma amiga nossa, ela nos convidou a uma escola, muito legal, cara, a escola. São crianças que foram ou retiradas do poder dos... Né? Foi retirado dos pais por abuso, por um monte de coisa ruim. Ou quando a justiça manda tirar, ou crianças que abandonaram, que o pai morreu num terremoto, ou o pai é um Sherpa que morreu numa avalanche lá no Everest. Os órfãos, né? Aí esses eram vários. Gente, o projeto é grande lá. Tinha umas 150 crianças meninas que ficam num prédio de 4 andares, só as meninas ficam lá. E tem um prédio lá perto, que é um prédio de 4 andares também, que só ficam os meninos. Aí tem uma escola, que aí na escola recebe esses que são internos e externos. Eu sei que dá umas 400 crianças ao total. Vocês foram fazer atendimento. Lá. Aí fizemos trabalho dentro da instituição. Aí adultos, lógico, todo mundo, pessoas da comunidade, os professores da escola, os alunos também, muitos passaram pelo atendimento. A doutora atendeu umas 250 crianças, mais ou menos. Nossa, que lindo. 250 atendimentos ao total, perdão. Ao total. A maioria é criança. A maioria é criança, 70% criança. Quer perguntar? Senão eu continuo. Tem alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui sim, Então, peraí, vamos lá. Pessoal, perguntas, curiosidades, qualquer coisa ele responde. Respondeu. Sou bocão. Essa pergunta vem da Nina Costa. Eles desenvolvem médiuns apenas para cirurgias espirituais ou para outros fins também? Não, a minha vida toda eu ajudei médiuns, ponto. Minha vida toda. Então, eu nunca tive como foco ajudar médiuns de cura. Tá? Esse foco tornou-se a minha vida, não foi a escolha minha. Isso acabou acontecendo por causa da falta de apoio que os médios de cura não recebem. Eles não têm apoio em lugar nenhum. Verdade. Então, a Umbanda é a mais, vamos dizer assim, a mais aberta a receber esse tipo de mediunidade, né? Mas eles não têm um bom preparo teórico. Eles não têm muito conhecimento teórico da mediunidade. E essa mediunidade requer isso. Né? Um conhecimento teórico muito profundo, porque a mediunidade é de efeito físico. Então, mexe muito com partes físicas do corpo do médium, faz com que o médium desenvolva certas habilidades energéticas, magnéticas, fluídicas no próprio corpo, que ele precisa conhecer. Entendeu? Se ele não tem esse conhecimento, ele pode se perder, é o que mais acontece. Então, o espiritismo, o movimento espírita, apesar do espiritismo ser o maior compêndio de informação, né? Para trazer esses médiuns ao autoconhecimento e também a prática, uma prática segura dentro de diretrizes espíritas e tudo mais. O movimento espírita nega essa mediunidade. Ele nega a utilidade dessa mediunidade. Eu fico pensando como é que Jesus se sentiria, né? Já que ele atraía o público dele para poder falar do evangelho, ele atraía com curas. Que eu acho que no fundo esse é o papel do médium de cura, atrair as pessoas através da dor, para que elas possam ficar pelo amor. Então, eu sempre vi a mediunidade de cura dessa forma. Eu nunca vi a mediunidade de cura como solução de problema. Eu acho que é um encaminhamento. Então, a pessoa vem com dor, ela fica aliviada e ela desperta. Com certeza. Cara, eu preciso melhorar eu preciso buscar minha espiritualidade. Então, é muito comum as casas que a gente dá atendimento, a casa encher de gente depois que a gente passa por lá. Com certeza. Porque as pessoas querem mais. Continuar. Elas querem continuar nesse processo.
Entendeu? Então, o movimento espírita não só está totalmente despreparado para isso. Né? E o que acontece? Gente arrogante, quando está despreparada, diz que essa mediunidade é perigosa. Entendi. Entendeu? Falta É de o que gente, preparo, é o que gente que não tem preparo para cuidar fala. Entendeu? Aí eu acho outra coisa estranha, porque está muito bem. Essa mediunidade ela está muito bem falada dentro da codificação espírita. Não só no livro dos médiuns, mas no Evangelho, o próprio Kardec. Mas as pessoas não leem, não é? Mulher lê, mas só pega o que quer. Só Ela só absorve o que o ego delas permite. E aí, depois, quando a doença já está no corpo físico, Sim. aí que já está, né? Então, eu vou dizer para você dados, números, e você vai responder essa pergunta. Pode ser? Então, vamos lá. Já passaram pela minha mão, eu nunca fiz essa conta exatamente, mas mais ou menos 7.000 médiuns. 7.000 médiuns. Que vieram se tornar alunos de curso de mediunidade que eu dei. Nossa, 7.000 é um 7.000. grande número. Eu estou falando de curso de mediunidade que dura um ano, não é uma palestra ou um seminário. Estou falando de cursos. Pessoas que ficaram comigo o ano inteiro aprendendo mediunidade. A Carol, por exemplo, foi uma minha aluna minha, lá da casa que nós trabalhávamos. Então, eu tinha 700 alunos por ano. Eu fiz esse curso da minha vida toda, que era o grupo de estudo mediúnico. Então, eu estava ali ajudando os médicos. Desses 6.000, 7.000 médiums que passaram pela minha mão, os 30 eram médios de cura. Desses 30, 35 que eram médios de cura, uns 20 seguiram as diretrizes que eu coloquei como para a mediunidade de cura. Aí eu te pergunto, eu só ajudo médio de cura? Não. Claro que não. A Mas, maioria assim, não é de mas eu cura, não vou né? mentir que hoje eu tenho um carinho especial por eles. Exatamente por conta dessa carência que eles sofrem. Porque eles não são acolhidos. Eles não são acolhidos. Esse é o ponto. E precisa ter disciplina, né? Pra ser Muita, médico de nossa, cura. para ser Então, médico, gente, para ser médico de cura não é uma coisa fácil. Uma coisa, não é muito, Fala mais sobre isso. Por que que não é? porque envolve muita questão moral. Que olha só, E disciplina também. a reencarnação é uma oportunidade de você provas e expiações, né? Esse é o mundo que a gente vive. Então, a reencarnação é uma oportunidade da gente pagar dívida também. E, geralmente, médios são extremamente devedores, por isso que são médios. Né? Não tem que concordar. Esse é fato. É fato. Aí, vamos lá. E se esse médio vem com mediunidade de efeito físico, mais devedor ainda. E se for médio de cura, mais ruim ele foi. Eu sei pelo meu próprio exemplo. Ainda bem que são raros, então, né? Eu já fiz regressão de memória de vidas passadas, eu vi que eu era torturador. Eu era um torturador profissional. Eu matava pessoas, cara. Eu cortava órgãos das pessoas fora, fazia coisas Durante a horríveis. guerra. Durante o militar, período né? terrível. Mas fazia. Né? Isso é talvez a explicação, mas não é justificativa. Né? Não tem justificativa para um erro desse. Aí o que é que eu faço? Eu vim em médio de cura, porque eu tenho essa dívida. Não à toa eu comecei essa mediunidade aos 20 anos. Estou com 49 e parece que eu não estou nem no meio. Sensação que eu tenho. A sua sensação é que ainda tem Entendeu? longo... Então, os médios de cura são ex-marginais. Oh, meu Tentando Deus. se ajeitar. Muita gente. Que legal. Mas estão tentando se ajeitar. Por isso vieram médios. Para poder tentar se ajeitar. Né? Aí o que acontece? Esses médiums, onde eu quero chegar? Os erros morais dessas pessoas estão ali à tona, estão ali no limítrofe. Eles estão ali a qualquer momento para vir à tona. Aí uma pessoa é médium de cura e não tem uma orientação moral, esse é o grande desafio da mediunidade de cura, orientação moral. A coisa mais difícil é isso. Ele não entrar na vaidade, não entrar no orgulho, não entrar no dinheiro, não entrar no poder, não entrar na política. Médium de cura que entrou na política deu um pulo fora. Entendi. Entendeu? Porque não tem como. É um ambiente naturalmente de poder, é um ambiente naturalmente de vaidades. Entendi. Mesmo que hajam políticos, pessoas boas dentro da política. Mas não é um ambiente que o médium está. Porque ele já vem marginal da outra encarnação. Ele veio com a mediunidade para servir. Ponto final. Ele não está. Né? Ele tem que estar com a mediunidade focada na servidão. Ponto final. Não tem que estar usando a mediunidade como ferramenta para ficar famoso, para poder ficar amigo de celebridade, esse tipo de coisa. Então, a mediunidade ela não vem para isso. Ela vem para resgate moral. E aí o que acontece? É muito difícil você pegar uma pessoa dessa que acabou de sair das prisões umbralinas
e está chegando aqui na Terra com a mediunidade, é um poder gigantesco na mão, e é como uma criança com a arma na mão, cara, essa é a verdade. É muito difícil de educar. E aí, talvez aí venha o meu desejo maior de ajudá-los, porque eu sou médium de cura, e alguém me ajudou um dia. E eu sei quanto isso é importante, receber essa orientação, claro que as minhas escolhas, as escolhas desses médicos, cada um vai ter que fazer. Mas, pelo menos essa orientação vindo, a pessoa tem um rumo, um norte, um caminho para vislumbrar, a seguir. Além dessa disciplina moral, que, né, é muito importante, né, para todo mundo, na verdade, que está aqui, né, nessa reencarnação aqui terrena, mas mais ainda para os médiums, vamos dizer assim. E a disciplina física, porque você bebe, você fuma, você come carne, porque isso tudo conta, né? Eu tava fazendo... Como que é Pronto, isso? a gente tava em cirurgia espiritual aqui, no lixo. E eu tava tomando água com gás, que é uma latinha verde, né? Parece uma latinha de cerveja. Aí a primeira coisa que eu fiz, quando eu tava na frente da palestra, para começar, eu dei um gole assim, essa água com gás é boa demais. Dei uma rota na frente do mundo. Por quê? Para não deixar nenhuma dúvida De que era água. Aí é claro que cerveja também dava, lógico, não era essa. cerveja também tem gás, Lógico. também dá. Mas eu tô só querendo dizer o seguinte, não, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu tive que suprimir alguns desejos, entendeu? Não que a bebida fosse uma coisa que eu gostasse, na verdade nem gostava tanto, foi fácil até para mim, né? Mas mesmo sem nunca ter fumado nessa encarnação, eu até hoje tenho vontade de fumar, porque na encarnação passada eu fumava. E você ainda sente o urge para fumar? Foi um charuto, então. Puxa, charuto é bom. Então, tô te falando, não falando, chega da água na boca. E a carne, Roberto? Como que é a carne para vocês? A carne. A gente segue várias disciplinas, né? Relacionadas à cirurgia. Uma delas é uma dieta muito rigorosa, que é assim. Minha dieta é totalmente diferente da dos pacientes, até por motivos diferentes. Eu não posso comer nenhum tipo de carne vermelha. Aí inclui carne de porco também, carne de carneiro, essa lamb meat, né? Que é a carne esses animais não pode comer 3 dias antes de qualquer atendimento. Como a gente atende quase todo dia, ou dia sim, dia não, às vezes a gente passa um mês inteiro sem comer carne, esse tipo de carne. Já as carnes brancas, que elas têm mais fácil de digestão, tanto o peixe quanto o frango, eu posso comer 24 horas antes, até 24 horas antes. Tá. Né? Aí, por exemplo, ontem a gente comeu um sanduíche com frango, né? Aí hoje no almoço, eu já não pude, porque tem atendimento à noite, aí eu comi um sanduíche de queijo. Entendi. Entendeu? Então, Por quê que precisa? porque essas proteínas da tanto carne... o cigarro, a bebida e a carne. Porque Não, as pessoas me perguntam por que eu não posso beber? Tanto a bebida quanto o cigarro, Ou sexo também. o que eles falam é que cortam a energia de desenvolvimento da energia da cirurgia espiritual. E no meu caso, eles cortam, tanto o álcool quanto a bebida, os espíritos falam que uma pessoa que fumar um cigarro, ela precisa de pelo menos um mês para energeticamente se livrar de toda energia, toxinas, não estou falando de toxinas físicas, energéticas, para se livrar de todas as toxinas físicas. Quando eu estou em cirurgia espiritual, como médico, a gente está usando o ectoplasma para carregar a energia. Se esse ectoplasma é meu, ele vem do meu corpo. Se eu carrego com ele energias tóxicas de um cigarro ou de uma bebida alcoólica, eu vou impregnar essa energia no paciente. Com certeza, porque Entendeu? energeticamente Então, não vai posso passar. fazer isso. Aproveitando esse gancho que a gente está no meio falando das cirurgias, as suas cirurgias, só para o pessoal saber, quem não sabe, né? Você usa algum tipo de instrumento? O que você usa lá? O que a pessoa pode esperar quando ela chega numa cirurgia? Entendi. Hoje a cirurgia é muito simples, porque o único instrumento que os espíritos usam são as nossas mãos. Então, eles usam algodão, álcool, esparadrapo, mas é mais para fazer limpeza na pele, coisas assim. Instrumento mesmo, bisturi, tesoura, agulha, essas coisas nós nunca usamos, né? No passado, até uns 10 anos atrás, e aí você pode até achar algum vídeo meu ou alguma foto minha usando canetas. Canetas, elas não são invasivas, elas não geram corte, nem nada na pele, mas o Dr. Fiz gostava dessas canetas, dessas lapiseiras, porque elas tinham uma ponta metálica e eles usavam os espíritos usavam essa ponta metálica para canalizar a energia do ectoplasma. Então era mais fácil para eles, na época, né, da minha mediunidade, fazerem
As cirurgias em si. as cirurgias com esse recurso. Mas, visualmente, não era legal. Porque as pessoas pensavam que estava sendo usado algum tipo de instrumentação. Porque é uma caneta na mão da outra pessoa. Sim. E aí, há uns 10 anos atrás, ele parou de usar completamente. Nem me explicou por quê, só disse que ia parar. E foi assim, e para mudar isso, nossa, eu sofri muito, porque energeticamente me exigia muito mais de mim. Não ter a caneta. Porque realmente ajudava. Eu só fui perceber isso 20 anos depois de trabalho, eu só fui perceber o quanto ela ajudava quando ele tirou. Quando ele tirou, foi um sofrimento. Assim, quando terminava o terceiro paciente, eu já estava saindo do processo medicamentoso, porque eu estava desmaiando de cansado. Uau. Então, mas foi meses de adaptação para poder a gente conseguir fazer esse espiritual sem um instrumento. Então, as pessoas não precisam ter medo, certo? Não precisa. Aí 2 anos depois, a gente começou a fazer cirurgia fora do Brasil. Aí o Dr. falou, pois é, eu tinha que treinar você antes, porque fora do Brasil não teria como nós usarmos instrumentos. Com certeza, é verdade. Também por questões de leis e dos países e tal. Sim, claro. E as cirurgias, né, Dr. Fritz? Para crianças é bem-vindo também? Como é que é? Para todo mundo? Adulto, Até criança? no útero. Até a criança no útero ele já faz cirurgia. No útero da mãe, que lindo. Às vezes a criança tem algum tipo de malformação, aí a mãe vem, faz a cirurgia espiritual, quando vai fazer o exame de novo, aí desapareceu. Olha que lindo. E qual seria, assim, o pré e o pós-cirúrgico? Eu sei que a gente já pincelou aqui alguma coisa, mas pode ter gente que gostaria de saber um pouquinho mais. Pré-cirúrgico se inscreva e vá. Coração aberto, mente aberta, acredita, inclusive, deixa fluir. O pessoal está dizendo assim, Alberto, eu posso comer carne de dia de cirurgia? Pode, você pode até fumar. Você pode até fumar 1 minuto antes de entrar para a sala de cirurgia. Você só não vai poder fumar depois. Que é um pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico são 5 regras que as pessoas precisam seguir. 5 dias sem comer essas carnes vermelhas, de gado, de porco, de carneiro. 1 semana em abstinência sexual. 5 dias evitando esforços desnecessários. Então ela pode fazer qualquer coisa, mas pega leve. 30 dias sem bebidas alcoólicas ou fumo. E por último, ela não pode arrancar o esparadrapo. Porque o esparadrapo ele é um condensador energético que serve como proteção à cirurgia espiritual. Então, se ele arrancar o esparadrapo, ele vai desmanchar a cirurgia. Olha, se tem coisas que desmancham a cirurgia quase que imediatamente, são 2. Beber e fumar e arrancar o esparadrapo. Essas são piores do que qualquer uma das outras. Tem gente que fala assim, Roberto, eu comi um pedacinho de carne sem querer. Assim, não coma mais. Talvez não tenha acontecido nada. Roberto, arrancou o esparadrapo. Não, eu vou ter que fazer de novo. Porque geralmente o esparadrapo arruína o trabalho espiritual, quando é arrancado. E a mesma coisa acontece com álcool e com fumo. Gente, tem 2 perguntas aqui. Vamos? Essa daqui é da Leila. Qual foi ou ainda é o maior desafio de vocês que são médiuns de cura? Qual foi e qual ainda é o maior desafio? Quer começar? Eu acho que o maior desafio para o médium de cura é exatamente a questão moral. É você, para mim, né, na minha questão, é as mudanças morais que você tem que fazer na sua vida. É não repetir os erros do passado, não tentar seguir uma linha de equilíbrio mesmo, de reequilíbrio, de se reestruturar moralmente. Seria uma disciplina não só física, uma disciplina moral, eu acho a mais difícil. A disciplina física, a alimentação, não é difícil, mas... Isso você quer dizer amar as pessoas. Essa disciplina moral, ela se resume nisso. Os sentimentos também. Para mim é difícil. O perdão, você caminhar exatamente nesse objetivo, nesse alvo da moralidade. Né? Porque a mediunidade traz muito teste de moral. Muito. Muitos. Quando você caminha para trabalhar com espíritos, você passa a ser... É como se Deus desse uma permissão para os teus obsessores te testarem. Uhum. Entendeu? Então os teus obsessores, naquele momento, eles têm uma procuração para meter o pau mesmo, sabe? Gente, o médium é um coitado, então. Não, ele é o culpado. A vítima são os obsessores. Tá, mas eu tenho uma observação também para fazer. Mas eu não respondi a pergunta. Tá, vai lá, responde. O maior desafio para mim como médium, o maior desafio de vida, na verdade, foi desenvolver meu auto-amor. Foi o maior desafio. Então, olho para a minha vida, eu tenho só 49 anos, digo só porque o que eu vou descrever agora é muito rápido. A minha infância, eu tinha uma autoestima tão baixa
tão baixa, que eu tinha medo dos meus pais. Dos meus pais, que me amavam, sempre foram carinhosos comigo, cuidaram de mim, eu tinha medo deles. Então, a minha autoestima era tão baixa que eu tinha medo de pedir pro meu pai comprar uma bala, um bombom, alguma coisa assim, porque eu achava que eu não merecia. Então, olha só o nível de autoestima que eu tinha na época. Então, quando eu me tornei adolescente, nossa, cara, foi assim, eu me achava tudo... Quando eu me via nas fotos, eu não me reconhecia, porque a minha autoimagem era péssima. Eu me olhava como alguém horrível, feio, sabe, assim e tal. E foi difícil quebrar isso. Quando eu vejo fotos minhas com 16, 17 anos, eu era um jovem normal, nada. E eu me lembro que desde os 12 anos de idade, eu achava que eu era obeso. Porque eu achava isso. Dentro da minha cabeça, eu era. Mesmo eu não sei. Aí, isso foi muito difícil. Quando eu me tornei adulto, melhorou um pouco. Porque eu tive alguns amigos que me ajudaram nessa questão da autoestima. Amigos de escola. Eu sou muito grato a eles. Pessoas que eu amo profundamente. Mas aí a gente seguiu um caminho diferente quando eu entrei para a minha vida espiritual, que é a maior parte da minha vida, que são 29 anos. E aí, dentro do espiritismo e dentro da mediunidade, meu primo me ajudou muito com isso, que ele tinha uma autoestima muito boa, mas mesmo assim, eu continuava com essa sensação. Até eu me dar de presente, fui eu que me dei de presente, um tratamento psicológico. E quando eu fiz esse tratamento psicológico, que durou quase 3 anos, eu saí uma outra pessoa. A mesma pessoa, mas me amando muito mais. Então, eu ainda me pego não me amando. Toda vida que alguém faz alguma coisa, uma crítica muito pesada, ou alguma coisa que eu achava que eu não merecia, e isso me machuca, porque eu não me amo. Porque se eu me amasse de verdade, eu estaria muito mais bem preparado para a mediunidade. Porque não tem como você ter uma mediunidade pública como nós temos, e você não e colocar essa mediunidade pública tão à beira da... A gente vai a 15 países. Então, qual é a lei para cirurgia espiritual na Espanha? Eu não sei. Você sabe? Qual é a lei da cirurgia espiritual aqui nos Estados Unidos? A gente sabe alguma coisa que a gente andou conversando com alguns advogados. Então, no fundo, a gente não está botando só a nossa mediunidade pública, é a nossa vida. A gente entrega a nossa vida publicamente. E eu confio muito na espiritualidade nesse sentido. Mas ainda é necessário mais dessa autoestima, desse auto-amor, que eu repito, que o processo psicológico me ajudou muito, mas a construção vem desde lá, mas ela não acabou. Não. Então hoje eu tenho uma autoestima muito melhor, um auto-amor muito maior. E aí quando a gente... essa é a minha visão, né, da vida sobre a mediunidade. Quando você tem esse auto-amor e não permite que esse auto-amor se transforme em vaidade, porque se o auto-amor se transformar em vaidade, arrogância, perdeu o sentido de ser amor. Passa só a ser auto-ego. Né? Então ela deixa de ser auto-amor e passa a ser auto-ego, auto-ego. Então, eu sempre digo para os médiuns que conversam, que falam, que cuidem do auto-amor. Cuidem, porque sem ele, vocês vão ficar muito suscetíveis às críticas, às perseguições. Então vai ter um momento, por exemplo, que você vai receber uma crítica e você vai sentir que aquela crítica não é justa. E mesmo você tendo certeza de que você não fez jus à crítica que você recebeu, você fica ruim. Por que você fica ruim? Porque você não se ama. O ego fica lá batendo. O ego fica lá cobrando uma resposta, cobrando uma declaração pública, cobrando uma briga, uma confusão. Esperando uma atitude, querendo uma atitude. Quem faz isso? Quando você se vitimiza, pronto, quem faz isso é o ego. Virou ego. E aí você sai do campo da libertação pelo amor. O amor é libertador. Que você tenha uma opinião a meu respeito, fique à vontade para ter. E eu estou à vontade para não querer ouvi-la. Então, essa liberdade vem do amor. Então, o auto-amor nos liberta da opinião alheia. E ela te segura ali para, como vocês falam, a maior dificuldade que tem aí é a moral. Então, uma coisa tem que ir junto da outra. Não adianta desenvolver aqui e ficar aqui, a autoestima lá embaixo. Senão nunca vai encontrar um equilíbrio, né? Legal. Bom, tem outra pergunta aqui, essa bem interessante, da Adriana Freitas. Ela pergunta:
Como funciona entre vocês dois a questão de cirurgia espiritual? Caso algum de vocês necessita de uma cirurgia, vocês se atendem? Sim. O Carol agora tá com esparadrapo no pescoço. Mas deixa eu explicar, essa cirurgia aí não foi nela não, foi pra mim, viu? Foi. Que a Carol tava com... A Carol, quando a gente começou o nosso casamento, ela roncava baixinho. Baixava tão bonitinho. Dava pra botar um violão assim. Né? Negócio assim. Mas de uns 2 anos pra cá, não sei se também o excesso de trabalho faz isso, ela começou a roncar mais alto. Ela tá roncando tão alto que ela acorda com o ronco dela. E óbvio, eu tô toda noite ao lado dela, eu não consigo dormir, eu tô um sono leve. Nunca tive não, mas agora eu tô tendo. E aí a Carol, e eu pedi a ela, filha, por favor, fala com o Dr. Fritz, pede ajuda dele. Né? E ela foi e fez a cirurgia. E graças a Deus, já tem uns 10 dias, foi aqui em Orlando? Fez? Não, foi feito lá. Onde foi? Portugal? Holanda. Foi na Holanda. Ele tava na Holanda, antes de vir pra cá, né? Ele tava na Holanda. Aí ele fez a cirurgia nela, e desde que ela fez essa cirurgia, cara, diminuiu muito. Não resolveu, mas nossa, o que diminuiu, eu tô dormindo Mas tranquilo. não foi igual o Arthur. O Arthur, desde pequenininho, ele roncava. Eu falava, gente, tão pequenininho, dava uns roncos, eu não conseguia dormir. Ele fez a cirurgia com o Dr. Fritz, melhorou assim Pois é. 90%. E aí já Não é aconteceu. coisa boa. Já aconteceu quando eu tô doente, eu pedi a ajuda da doutora Sheila, já aconteceu. Já aconteceu. Assim. São recursos que a gente acredita mesmo, não só para nós, não só para os outros, para nós também. Primeiramente, né? Se tratar. Doutor Roberto, e essas cirurgias podem ser feitas assim por uma outra pessoa, como você falou? Seria o virtual, a cirurgia virtual? Existem, tipo, meu pai no Brasil poderia fazer cirurgia para ele? Sim, não é virtual, né? É uma presencial, que tem alguém ali presencialmente, servindo de ponte energética, e o doutor Felipe sempre pede que essa pessoa seja alguém que você ame profundamente. Porque essa ponte que chama amor é que vai carregar essa energia da cirurgia espiritual. No entanto, mesmo que haja bastante amor, uma mãe por um filho, alguma coisa assim, a cirurgia espiritual jamais vai ser suficiente à distância para ter o mesmo efeito que tem presencialmente. Porque os resultados são bons, em alguns casos até satisfatórios, mas eles não são nem de perto os resultados da cirurgia presencial. Tá? Mas é possível, mas funciona. É possível fazer. Sim, sim. Tá. E algumas pessoas me perguntaram também sobre o esparadrapo, a função dele, qual seria? Já expliquei. É proteger o local da cirurgia. É uma função energética. A função do esparadrapo não é física, porque não acontece nada na pele da pessoa. Entendeu? A cirurgia espiritual, ela é energética, 100% energética. Então, o Dr. Fritz, a doutora Sheila, transmite uma energia, coloca naquele local, e aquela energia vai ficar ali concentrada. Aí eles pegam um esparadrapo, que é uma ferramenta material, mas que eles conseguem agregar nele um monte de energia, de fluido, de magnetismo, para colocar ali com duas funções. Primeiro, proteger aquela área de influxos energéticos que poderiam vir depois. Tá? Então ali o esparadrapo protege. Aí, então ele não atinge, o esparadrapo serve como escudo para que não se atinja a energia que veio da cirurgia espiritual. Isso. E também ela é um concentrador energético, mantendo a energia da cirurgia espiritual naquela circunvizinhança, fazendo com que ela fique ali concentrada. Por isso que a gente pede para não tirar se arrancar, o que vai acontecer? O contrário de tudo isso que eu falei. Essa energia tende a ser liberada e ela vai se dispersar, e nessa dispersão ela pode se acabar e não cumprir 100% da função que ela tinha para cumprir. E ao mesmo tempo você também está tirando a proteção espiritual. Legal. Desculpa, só mais umazinha rapidinha sobre esses detalhezinhos, porque eu sei que ali as pessoas perguntam sobre. E eu vou dar uma respostinha. Isso, complicado. As águas, para que são as águas depois? Pronto. Todo o processo magnético, de acordo com o próprio Kardec, ele explica que é principalmente uma fluidificação das águas. O processo da cirurgia espiritual também não é muito diferente. Imagina só que os espíritos fluidificam a água para dentro das células do corpo da pessoa. Tá. E aquela célula estando fluidificada, inclusive os espíritos chegam a narrar o seguinte: a cirurgia espiritual, energética, ela é uma substituição celular. Células doentes ou células que não têm mais a função, não exercem mais a função, não estão funcionando bem, elas ou morrem e são substituídas por células sadias, ou as próprias células se regeneram as suas funções biológicas e químicas
e volta a funcionar normalmente. Legal. Através da fluidificação magnética dada pela... Lógico, a fluidificação da energia de uma cirurgia espiritual não é a mesma da água fluidificada. Sim. A água fluidificada é outra coisa, é um complemento energético que a pessoa vai ficar bebendo para dar, vamos dizer assim, mais eficácia à cirurgia. Mas a cirurgia espiritual não, porque a energia que é transportada para a cirurgia espiritual, pela cirurgia espiritual, ela é carreada pelo ectoplasma. Sim. Por exemplo, imagina que você precisa de uma substância dentro do seu corpo. E eu pego essa substância e derramo no seu braço. Derrame. Você não tem nenhuma ferida. Essa substância vai entrar no seu corpo? Não. Agora, se eu botar dentro de uma seringa, com uma agulha na ponta, e aplicar em você, ela entra. Pronto. Então, o ectoplasma é a seringa. Olha, adorei essa explicação. Entendeu? O ectoplasma, ele transporta. A energia, o ectoplasma é meu. É dela. Sim, mas Então, ele pertence a nós, tá? Aí os espíritos usam ele para levar a energia e depois que a energia deixa lá, pega a energia da doença, bota no meu ectoplasma no dela e traz de volta. Por isso que a gente tem que seguir um monte de determinações, de protocolos de segurança, por quê? Porque a gente absorve um monte de energias. Então, E- peraí, e são você energias de emana doença. ectoplasma e pega de O, novo. o ectoplasma assim, vai e vem, ele é nosso. Ele não fica lá. Fica Um fica pouquinho. tipo... Um pouquinho. Aí vai um pouquinho de fluido vital, alguma coisa. Mas o ectoplasma mesmo, não, ele vai e vem. Durante todo esse tempo de experiência, né, de vocês fazendo essas cirurgias espirituais, o que vocês têm observado que difere duas pessoas fazerem o mesmo tratamento, seguirem as mesmas orientações e algumas terem sucesso e as outras Cara, não? São tantas Que variáveis. são as variáveis. Muitas variáveis. Eu vou falar de duas, só para poder te dar uma resposta. Mas acredite, essas duas não são suficientes, viu? Nem de perto. Tá. Primeira coisa é a questão, eu vou chamar de karma, porque é mais fácil das pessoas entenderem. É expiações. A expiação da pessoa é a dor. Então a dor é uma ferramenta de transformação. Se você tirar a dor, a pessoa não se transforma. Então, se a dor for necessária para uma transformação moral, nem Deus tira. Que dirá o pobre do espírito, igual o Dr. Fritz. Por isso que Pegaram? ele se chateia até com o bezerro de Menezes, né? O Dr. Fritz fica até chateado, entre aspas, com o espírito superior, porque os espíritos superiores, percebendo que a pessoa precisa da dor, eles nem interferem. Entendeu? E os espíritos, como o Dr. Fritz, os espíritos trabalhadores, eles não fazem julgamento moral nenhum, eles não teriam como fazer. Porque lá resolveu o problema, ele quer medicar. Aí o Dr. Fritz fala assim, eu curo, nem que seja 1 minuto. Deixa ele aliviar ali um pouquinho e depois se você não ficou bom, a culpa não é minha, Deus é que não deixa. Entendeu? E ele está certo falar isso, porque realmente ele se esforça para conseguir esse resultado. Agora, olha só. Isso então a questão do karma, né? Eu vou chamar de karma, mas é a expiação. A expiação da pessoa é a necessidade que a pessoa não se transformou moralmente suficiente sem a dor, então a dor vem e peia. É necessário, não tem jeito, tá? É necessário. E a segunda coisa é a fé. Segundo fator que altera o resultado é fé. Então, o espírito é o mesmo, o médium é o mesmo, a cirurgia é igual, as máquinas são da mesma altura, bota 10 pacientes com a mesma doença, 7 melhora, 1 melhora só um pouquinho e 2 não vão ficar bom. Por quê? Por causa de várias variáveis, uma delas que eu falei é o karma e a outra é a fé. O que é a fé? Vou dar um exemplo, contar uma história que acabou de acontecer quando a gente estava em Minas Gerais, agora em julho, a gente estava em Minas. Julho foi? Minas? Foi, estava em Minas Gerais, na cidade de Varginha, cheio do ZT. Aí, a gente estava lá em Varginha e três mulheres, coincidentemente, 3 mulheres. Eu fui atender a primeira e falei, ela disse, qual é o seu problema? Dor no meu ombro direito. Ela mexia um pouquinho no ombro e tal, mas doía. Aí ele fez a cirurgia e perguntou, e agora mexe o ombro? Ela mexeu mais, né? Tu fica melhor, mas ainda tá doendo muito. Não, tá bom, não se preocupe não, você vai se recuperar. Chegou na segunda, ela tá moça jovem. Fez a cirurgia, mexeu o ombro antes, mexeu depois da cirurgia, não melhorou nada. Aí, o Dr. Fritz fez uma segunda cirurgia no ombro. Ele não faz geralmente essas coisas. Eu percebi que ele estava ali tentando mostrar alguma coisa. Aí ele fez uma segunda, pediu para ela mexer. Aí ele fez uma terceira cirurgia no mesmo ombro, direito, igual, direito. A mulher não melhorava nada.
olhou no fundo do olho dela, a moça é jovem, olhou no fundo do olho dela e falou assim, por que você não deixa eu te ajudar? Que revolta é essa? Cara, ela começou a chorar. Copiosamente abraçou ele, chorou, e não sei o quê. Né? Ausência de Autoamor. fé. Ausência de fé no processo, nela mesma, em tudo. Em dias melhores. Fala falta de fé. E aí o Dr. Fritz fez, aí disse assim, olha, eu preciso que você se renove como ser humano. Né? Preciso que você saia dessa revolta. Você não está permitindo o mundo te ajudar. O mundo tem ferramentas para te ajudar, para você alcançar seus objetivos. Mas você precisa deixar. E na revolta você não vai receber. Aí foi para a terceira paciente. Gente, estou resumindo, viu? A história, a conversa é bem mais longa. Estou resumindo. Chegou na terceira paciente. Adivinha? Ombro direito de novo. Eu fiz olhar para ela, começou a rir. Olha como o espírito consegue fazer a leitura, né? Olhou para ela, começou a rir. Uma senhorinha. Mexa seu ombro, minha filha. Essa era a pior das três. Quase não mexeu o braço. Ela só tentava fazer uma forcinha assim, você viu o bracinho dela tentando se mexer e não conseguia mexer. Aí o David riu e falou assim nos olhos dela, você sabe que você não precisa de mim. Mesmo assim eu vou fazer sua cirurgia. Aí fez a cirurgia dela. Quando fez a cirurgia dela, erga seu braço e mostre para todo mundo aqui o tamanho da sua fé. Para parecer uma bailarina essa mulher. Que lindo. Então a fé também é um fator. É imprescindível? Não, porque a menina lá da revolta, depois do parto com o Dr. Fritz, já estava mexendo o braço melhor. Entendeu? Então a ausência da fé também traz para a cirurgia espiritual uma oportunidade de construir. Com certeza. Eu vou aproveitar e entrar em uma super pergunta, hein? Essa é boa, hein? Ó, carrega aí. Essa eu acho que ninguém nunca perguntou para você. Se o Dr. Fritz chegasse agora, falasse, Roberto, Carol, acabou. Tá pago. Tá pago? Tá pago. Tá pago tudo. Né? Tivemos as pendências resolvidas de tanto bem que vocês trouxeram aí para tantas pessoas. E agora? Quer continuar? Óbvio. Na hora. Quer continuar? Eu vou, Por que você quer continuar? Eu vou fazer uma analogia bem sórdida até, bem materialista, mas é só para poder tentar colocar. Médium, que eu falei antes, vem pagar dívida. Se isso acontecer, e o médium pagar uma dívida, ele já está preparado para conquistar virtudes. E ajudar mais ainda. Entendeu? Então, ajudar muito mais. Então, Chico veio para cá para escrever 100 livros. Escreveu 400. Veio para cá para viver 60 anos, viveu 92. Então, quando o trabalhador está pronto, vou parar de trabalho para o quê? Deixa até o senhor. Divaldo Franco está perto dos 100 já. E não deixa ele morrer. Porque é útil. É verdade. Então, quando o médium paga a sua dívida, né, comparando, agora eu vou fazer a comparação que eu queria. Quando a gente termina o final de mês e usa o nosso salário para pagar as nossas dívidas e a gente sente em paz com isso, é bom que sobe um pouquinho lá na frente. Dá pra fazer um monte de coisa boa. Porque lá na frente você vai comprar, né, uma frutinha que não comprou na vez passada porque estava cara, né, ou ajeitar um carro que não está bem, que trocar os pneus. Então, é claro que nós não estamos nessa jornada somente para pagar a dívida. Essa é a meta. Essa é a meta primordial. Essa é a meta número 1. Tanto é que eu digo isso, já repeti isso várias vezes, você já deve ter me ouvido falar. Se eu terminar essa encarnação aos 90 anos de idade, com 70 anos no caso, né? 70 anos como médium. E o Espírito chegava e falar assim, meu filho, parabéns, sua dívida foi paga, você desencarnou com a dívida zerada. Você aqui dentro você não tem um centavo aqui na espiritualidade. Eu vou desencarnar feliz. Porque essa é a meta. Mas se a gente puder dobrar a meta... Por que não? Ficar com um karma positivo? Claro. Com certeza. Eu vejo isso como níveis de consciência, né? Vou falar até de um jeito holístico aqui. Níveis de consciência que determinada época, né, do coletivo vivia, um nível de consciência. A gente reencarna para conseguir passar
essa transformação para um novo nível de consciência, né? De melhor entendimento das virtudes e pagamento de dívidas, né? Ou porque estávamos numa consciência baixa. Quando a gente chega nesse nível de consciência um pouco mais alto, a gente já compreendeu, já conseguiu pagar dívidas, resgatar, agora a gente consegue viver melhor e ajudando, né? Essa grande experiência terrena, vamos dizer assim. Por isso que eu acho que, lógico, vocês não vão parar. Acho que ninguém que consegue ou que chega nesse novo nível de consciência do amor pararia, né? Você sai de ser um pecador e um devedor para ser alguém do amor, né? Que vai passar tudo isso para outras pessoas. Não tenho por que parar. E é uma gratidão ter vocês nunca parando. E aí vai para mais uma. O que você espera do mundo daqui 40 anos, vocês? Eu espero daqui a 40 anos estar sentado nessa mesa de frente a você. Não sei se nessa casa, não sei se com esse lençol por cima, se o Holistic já não chama mais Holistic, pode até chamar Worldlistic, né? Uma coisa mais mundial, né? Não, mas é porque, eu digo isso porque é uma coisa que ainda me machuca muito. São o fim dos meus relacionamentos. Isso é uma coisa que ainda me dói muito. Eu ainda fico muito triste quando alguém se afasta de mim, quando alguém se... Principalmente quando essa pessoa faz isso de um jeito tão cruel como alguns já fizeram, né? Com inverdades, sabe? E mesmo estando em paz com a minha consciência e tendo hoje a autoestima e o auto-amor que eu sei que eu tenho, e por isso eu não paro, eu paro só alguns minutos para sofrer e sigo. Eu lamento e vou adiante. Mas eu não queria nem ter que lamentar, sabe? Eu não queria nem ter que estar nessa situação. Eu preferiria que todas as pessoas que eu amo estivessem na minha vida a vida toda. Entendeu? Eu queria que elas fossem embora. Claro que isso não é só um sonho. Né? É muito difícil. É cíclico, mundo, né? é muito As pessoas cíclico. são assim. Mas muito se forem cíclico. que vão em paz, né? Que vão em paz e que vão por energia. motivos bons. Né? Quando vão para se desenvolver, para evoluir, para crescer. E continuar fazendo bem. Maravilhoso, maravilhoso. Roberto, eu sei que a gente tem que terminar, né? Mas deixa eu só falar rapidinho sobre uma coisa, já que a gente está falando de dor. Quando a gente faz as cirurgias, depois a gente tem a terapia amor, né? Fala brevemente, só para explicar o objetivo dessa terapia, como que ela funciona e por que é importante. Porque muitas pessoas, depois da cirurgia, elas saem e perguntam assim, eu não tenho que ficar para terapia amor não, né? Ou tenho? Né? Elas... Como se fosse um peso. Como se fosse assim, será que eu preciso? E olha, eu sou doido para fazer terapia amor. E o Dr. Fritz não deixa. Cara, a pessoa que fala um negócio pra mim, eu vou chorar. Né? Porque o Dr. Fritz trouxe a terapia amor em 2009. Essa falange linda. 15 anos. Um preto velho que criou a terapia amor, chamado Pai Joaquim. Ele criou e deu na mão do filho e falou assim, toma que o filho é teu. Agora você vai ter que usar essa energia para curar, ajudar pessoas com depressão e tal, e tal, tal. E aí, beleza. Tanto é que a Carol tá até brincando. Me faz 15 anos que ele faz esse negócio através de mim e eu nunca fiz. Eu tinha muita vontade de fazer. Eu tive meus momentos de depressão na minha vida. Eu tive meus momentos de tristeza, eu tive momentos de desequilíbrio emocional. E eu não tive essa ferramenta. Quando eu vejo alguém falando algo assim, eu fico danado. Era tipo, né? Poxa. Mas aí eu entendo, é o tempo de cada um. Né? Eu vou tentar explicar usando meu telefone. Tá. Terapia amor não é uma terapia do corpo físico. Nós somos matéria e espírito. Energia. Nós somos... Isso aqui morre, isso aqui tem data de validade. Fácil de entender, né? Isso aqui quebra, isso aqui você vai jogar no lixo um dia. Tá? Porque é uma coisa material. Tudo que é material, o corpo físico é material, vai pro saco. Não tem conversa. Né? Pronto. Isso aqui é espiritual, isso aqui não acaba nunca. Energia. O que é doença? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Se a química do corpo não está boa, se o funcionamento de um órgão não está legal, se a fisiologia do teu organismo tem algum tipo de problema e não funciona bem, tu adoece. Então a doença é consequência de um desequilíbrio físico, bioquímico, físico. As doenças da alma,
ou as doenças emocionais, as doenças espirituais, que não tem causa física. O físico sente algumas, como a fibromialgia, por exemplo. Doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas que elas somatizam o corpo. Mas a origem dessas doenças não é o corpo. Você não consegue, por exemplo, com exames médicos, ou de imagem, ou de laboratório, definir uma pessoa tem depressão ou não. Não, impossível. Porque não é uma doença de origem física, ela não está na matéria. Ela apresenta sinais na matéria, que até são tratados pelos psiquiatras. Eles conseguem reduzir sintomas com medicamento, mas o medicamento, como só atua no corpo, não resolve a doença. Por isso que esses remédios não têm fim. As pessoas tomam essas medicações da vida. Cria uma dependência, Cheia de side effects. O que é a terapia amor? Ela não trata o corpo. A terapia amor trata isso aqui, ó. E como as pessoas têm dificuldade de aceitar, enxergar. Primeiro que eles não estão. Primeiro, isso aqui a gente não vê. Corpo emocional. O corpo emocional não vê. Não sinto. Não me dá prazer ou sensações tão boas. Não me dá prazer ou sensações tão boas como o corpo físico. Então, eu ignoro. Então, a maioria das pessoas ignora se espiritualizar, ignora meditar, ignora buscar um local holístico para aprender a se conectar com Deus, com a natureza, yoga, a receber um tratamento energético. Então, hoje em dia, muitos têm medo, acham que é coisa sobrenatural. Isso. Aí como é que fica essa parte? Em desequilíbrio. Fica mais em E esse desequilíbrio desenvolve doença. A terapia amor atua exclusivamente nesse corpo. Para equilibrar esse corpo. Para tratar doenças, depressão, ansiedade, angústia, tristeza, bipolaridade, transtorno borderline, pensamento suicida, pensamentos negativos. Doenças que são originadas por esse corpo. O verdadeiro presente da espiritualidade. Pelo desequilíbrio desse corpo. Então, a terapia amor é tudo isso e muito mais, viu? A gente já recebeu, por exemplo, já recebi uma pessoa uma vez, esses aqui são os nossos livros, aqui só tem português, inglês e espanhol. Mas lá na França, tem um livro em francês, e um rapaz mostrou assim, um livro assim, olha, eu não cometi suicídio porque eu fiz a terapia amor e li esse livro. Meu Deus, que lindo, que legal. Eu na hora chorei, cara. Essa terapia, ela também retira transplantes, miasmas, chips, viu? Desde que Todas tenham as doenças energéticas aqui. E nesse corpo emocional. Conectados, claro, com o corpo físico. Tá tudo conectado, viu? Sim. Mas a terapia amor, ela faz essa divisão. Ela não trata das doenças do ponto de vista somático, do ponto de vista físico. Uhum. Ela trata a origem. Então, já vi a pessoa dizer para mim, a terapia amor curou minha depressão. Eu já ouvi isso. Que legal. A terapia amor curou a minha narcolepsia, que é a doença do sono. Pessoa que dorme muito. Coisa amiga, me bateu o carro 6 vezes. Dormindo no Dormindo, não volante. Aí bate o carro. Perigosíssimo. Demais. Perigoso para mim, principalmente. E a falange dos pretos velhos que trabalham. Foram eles que Dr. criaram. Fritz só? Foram eles que criaram essa terapia e eles vêm na hora da terapia. Só que eles não mediunizam. Então, eles gente, ficam só espiritualmente ali. Porque eles é que dão suporte energético, né? A energia foi criada por eles. O Dr. Fritz disse, sabe como é que o Dr. Fritz descreve a energia que eles criaram? Eu não faço a menor ideia o que é isso. Mas ele é o aplicador. Ele diz assim, eu não sou médico da terapia amor, eu sou aplicador. Eu achei uma maneira, um mecanismo de aplicar a terapia amor nas pessoas. E a gente vive numa era onde a depressão e as doenças, né, consideradas assim, são chamada do mal do século, né? A gente receber um presente desse. Eu acho também, concordo com você. Não é? Mas teve arbítrio, né? E vocês são espíritas, mas estão com o pezinho holístico, né? Porque eu vejo o site do Instituto, tem reiki, tem yoga, tem meditação. A gente apoia tudo aquilo que funciona. Uma vez perguntou também, Roberto, você acredita em apometria? Acredito, não, eu sei. Sabe que funciona, né? Entendeu? Então, não se trata de acreditar assim, eu não sei se eu acredito. Não, eu sei que a apometria funciona. Sei. Eu não tenho essa crença. Porque a crença, ela evolui. Até você chegar no saber, no conhecimento. Então, deixou de ser crença, transformou em conhecimento. A apometria já não é mais crença para mim. É conhecimento, porque eu sei que funciona. Ponto final. Entendeu? Mas a gente não concorda. Problema seu. Não acredito, problema Você seu. tem todo o direito de acreditar, ué. Claro. Fique à vontade, problema seu. Ok? É que é difícil mesmo, né? Ver com os olhos da alma, né? Então,
Quando a pessoa vier para cá procurando a cirurgia espiritual, gente, procura também a terapia amor. Fica a dica. É legal. É linda. Me matem de inveja. É muito bonita. Eu sempre me emociono quando recebo essa terapia. E já aproveitando, se alguém está aí e não fez cirurgia, ainda tem um atendimento hoje acontecendo. Tem um atendimento hoje. A gente está indo lá no Wellness Center? Em Orlando, né? É, aqui em Orlando. Uma área ali em Orlando. É um local que nós já fizemos trabalho de cirurgia espiritual lá com o Holístico. Ela acolheu o Holístico um tempo lá. Graças a Deus o Holístico hoje tem a sua sede própria. Né? E a gente vai estar lá hoje com o nosso trabalho das cirurgias espirituais a convite de uma pessoa. Não é de grupo, não é de religião, não é de nada. Em inglês. Hoje vai ser, na verdade, a gente, então, tem bastante brasileiro, a gente vai ter também em português. Então a gente vai fazer eu vou fazer uma palestra em português, em inglês, e a Carol vai fazer a palestra em português. Olha aí, que legal. Então quem não fez cirurgia ainda tem essa oportunidade aqui em Orlando, tá bom? E eles voltam em maio, junho, tô fechando aqui já o próximo retorno. Já são parceiros aqui que a gente espera recebê-los todo ano. 1-2 vezes por ano, né? Se Deus quiser. Deus quiser. Obrigada Imagina que pelo bate-papo. Obrigada, Roberto. Sempre muito bom. Sempre tem alguma coisinha a mais que vocês trazem. Eu tenho um agradecimento especial a fazer. Posso? Claro! A equipe do Holístico. Pessoal, vocês estão gente, vocês olha, é verdade, eles merecem. O ato de amor que eles fizeram com a gente, com o Instituto essa semana, vocês não têm noção. Não vou nem falar o que foi. Conta que pra mim é igual filho, né? Mas não Cara, mas assim, a gente só comentou com alguns dos voluntários holísticos, né? Algumas dificuldades, algumas necessidades que o Instituto tinha, e eles se movimentaram legal. Chegaram junto, nos ajudaram. E olha, estou muito feliz. Repito, não é tanto porque... Não é tanto pelo material. Pelo valor, cara, né? Não. Atitude, é pela né? atitude, pelo Iniciativa. carinho, pela iniciativa. Não, mais do que isso, pela adesão. Um monte de gente se uniu para ajudar. Nossa, obrigado. A gente recebe isso como um ato de amor. Como uma gigantesca demonstração de carinho. Então, claro, refletida de vocês duas. Afinal, vocês dois estão encabeçando esse trabalho. Mas eu digo no fundo do meu coração, a gente sai daqui com uma sensação de amor, assim, de abraço. De acolhimento. Com certeza. Então, muito obrigado. Família, obrigado a você por me receber na sua casa tantas vezes. Obrigado a você por ter um carinho, por você ter sido comigo tão honrada tantas vezes, né? Por sempre ouvir de você a repetição de um padrão e de uma frase, que eu digo isso para as pessoas. Tem gente que quando ouve isso de mim acha que eu estou inventando. Mas eu falo isso repetidamente lá fora do seu convívio. O quanto você se dedicou ao trabalho do Dr. Fritz aqui em Orlando. E mais do que isso, o quanto você, diante das inúmeras rupturas, eu tive as minhas pessoais, que aconteceram, né, do Holístico em relação a alguns parceiros e outras coisas mais, você sempre se manteve extremamente positiva, honesta e assim, desejando para eles só coisas, para esses parceiros ou ex-parceiros, só coisas boas. O que eu tenho visto de você até hoje, não foi, Carol, a gente vivia tendo essa conversa entre nós dois, né? O que a gente vê das pessoas do Holístico é sempre isso. Vamos focar aqui no trabalho. Mas os outros lá estão assim, não tem problema, vamos emanar coisas boas para os outros, mas vamos focar no trabalho, vamos focar naquilo que a gente pode fazer. E eu sei, amiga, que como eu faço assim, eu ajo assim também, ajo dessa forma. A perseguição sempre acaba aumentando. O movimento que vocês fazem, né, e outros parceiros que a gente também tem, o movimento é tão maior que ficar preso, né, simplesmente no ego do tipo, você é meu, Roberto, ou esse trabalho é meu, vai contra os meus princípios com a espiritualidade. Bom. Não tem como eu virar e falar, não, Roberto, você vai vir pra cá. Deixa eu te falar uma coisa, que você não vai acreditar em mim. Tem que levar esse trabalho para outros lugares. Você não precisa me dizer isso. Porque eu vi isso sem nunca ter perguntado. Não significa que eu não sou ser humano e que às vezes eu falo, né? Não merece, mas vai. Ela é tão desapegada que até o gato ela me deu.
ajudando a gente. Mas o propósito é Não vou maior. poder levar, não vou poder levar meu gato. Vai ficar aqui. Obrigada. Imagina que agradeço, fiquem com Deus. Constância mesmo dela, eu sou testemunha disso aí também. E, Não é verdade? E Quem sempre convive- Às vezes querendo- o coração sangrando, né? Mas vamos que o trabalho Vamos é pra maior frente, do vamos pra que frente, vamos pra frente. orgulho, vaidade ou qualquer coisa. nem conversa, nem nada. Não vamos perder tempo com coisa que não cresce assim, né? Então vamos perder tempo falando de coisas que cresçam. Então daqui a 40 anos, quando a gente for fazer o último pode rir. Obrigada. Põe o aparelhinho aqui, ó, aparece Aparelho. Eu quero ver vocês assistindo. Eu quero ver esse amor durar 40 anos. Né? Obrigada, a gente gente. já tá aqui com o aparelhinho também, né? Todo mundo de aparelhinho. Tá muito longe, Obrigada né? a todos vocês que estão aí assistindo a gente nesse tempo todo, pela parceria, pelo carinho, pelo amor que vocês trazem aqui, né, nessa equipe. O trabalho não aconteceria se não tivesse vocês aí assistindo, participando, dando esse apoio pra gente, acolhendo a gente, sendo parceiro mesmo. Viu? E é isso, né? Beijo. Tchau. Beijos, ó.